Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 17, que nos diz: para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Bom, meus amados, temos estudado aqui em Atos capítulo 15, a famosa reunião, o primeiro concílio da igreja, em que as principais lideranças lá da igreja primordial, entre eles os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e quem está falando aqui, o apóstolo Tiago, vão chegar a uma conclusão, estudar qual seria o papel do Antigo Testamento, dos ritos judaicos, na vida de um cristão, ou seja, nós que aceitamos a Cristo, qual seria a nossa relação com todos esses, tudo isso que o Antigo Testamento trouxe no passado, a antiga aliança. O que é que dela vem para a nova aliança? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo já deram o seu parecer, o apóstolo Tiago está dando o seu parecer. E que ele cita uma profecia do Antigo Testamento, mostrando que os restantes dos seres humanos, não apenas os judeus, mas os gentios, invocarão ao Senhor. Então, na nova aliança, diferentemente da antiga, na nova aliança, todo ser humano participa. Na antiga aliança, então, quando você lê o Antigo Testamento, tem que ficar claro, aquela aliança ali não foi feita para mim e para você, foi feita para o povo judeu, foi para os filhos de Israel. Agora, a aliança universal, a aliança para todos os povos, todas as nações e todas as línguas, essa é apenas a nova aliança, e disso o próprio Antigo Testamento afirma, confirma e estabelece. Então, isso não é uma invenção que o Novo Testamento colocou, não. O Antigo Testamento colocou que Deus chamaria o restante dos homens para buscá-lo, que os gentios invocariam o nome do Senhor. Então, isso detalhe, quem fez foi Deus, conforme está escrito aqui. Diz o Senhor que faz essas coisas. Então, é do próprio coração de Deus essa realização, essa obra. Então, a nova aliança é a manifestação plena do amor de Deus para com toda a humanidade. Deus enviava os seus para falar com o povo judeu, ao meu ver, enviava também pessoas para falar com as pessoas ao longo de toda a história, por todas as nações, e agora quer ajuntar todos esses sob a nova aliança, sob a cruz de Cristo. Então, os gentios são agora alcançados por essa mensagem. Então, todos agora são abraçados pelo amor de Deus, e tudo isso é feito por Deus, e detalhe, sem menção aqui nessa profecia de nenhuma obediência à lei mosaica, nenhum estabelecimento de que os gentios tinham que guardar o sábado, ou se circuncidar, ou qualquer um dos ritos judaicos. Então veja, essa obra que Deus faz aqui é uma obra que não põe os pré-requisitos da lei mosaica. Porque esse é o grande debate aqui. Os gentios que se convertem, eles agora têm que se circuncidar, têm que guardar toda a lei mosaica, guardar o sábado, fazer os ritos judaicos. O apóstolo Tiago está mostrando, olha, essas profecias aqui não fazem esse tipo de menção, só fazem que Deus trará todos que o invocam para junto de si. Porque se fosse o caso dos gentios terem que guardar a circuncisão, guardarem toda a lei mosaica, isso estaria explícito, porque obviamente é uma coisa de máxima importância caso existisse. Isso não tinha como passar batido ou deixar de ser comunicado. Não apenas nessa profecia, mas em dezenas, centenas de profecias a esse respeito, ou seja, de que os gentios participariam da nova aliança, tudo isso no Antigo Testamento, nenhuma faz menção, olha, os gentios passarão a ser povo de Deus e terão que guardar toda a lei mosaica, terão que se circuncidar, terão que isso, que... Não. Ora, se tivéssemos que guardar tudo isso de novo,
A imensa maioria das profecias teriam que dizer isso explicitamente, não apenas não dizem, como nenhuma diz, mostrando que algo dessa monta, dessa importância, não passaria em branco, então é bem claro que não é isso um pré-requisito, porque se o fosse, teria que ser colocado de forma explícita, de forma clara. Então o apóstolo Tiago traz aqui a profecia, que é Deus que faz essa obra, de trazer os gentios para serem seus, que os gentios invocam o nome do Senhor e são ouvidos, eu e você somos alcançados por essa palavra, sem nenhum pré-requisito da antiga lei mosaica. E eu quero citar aqui algumas dessas profecias tão lindas do Antigo Testamento, que às vezes a gente nem sabe, né? Primeiro, mal sabe que a antiga aliança foi feita apenas para o povo judeu, ponto, apenas para o povo judeu. Não é você, não é para mim, apenas para o povo judeu. Está escrito e explícito e bem claro lá. E para os gentios é a nova aliança que não tem esses pré-requisitos da antiga lei mosaica e que são chamados por Deus ali, já no próprio Antigo Testamento, o qual eu cito aqui várias passagens, como no Salmo 22, que nos diz: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Olha como é lindo isso, queridos. O que Jesus fez foi espalhar a palavra de Deus a todas as nações, sem o peso da lei, mas não, agora alcançados pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, pelo amor infinito de Deus que ele pregou na cruz. Em Jeremias 16 nos diz: ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde as extremidades da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade em que não havia proveito. As nações se convertem ao Senhor. Isso é explicitamente anunciado na antiga aliança. O povo judeu não fez nada disso. Quem fez foram o povo da nova aliança, os cristãos que pregaram a palavra de Deus e as nações se converteram ao redor do mundo. Em Isaías 49, Deus diz: pouco é, falando para o Messias, né? Pouco é que sejas o meu servo para restaurares apenas as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Pouco isso é. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então Deus aqui ainda mostra que seria o Messias que faria isso, e o Messias, o Cristo, não apenas converteria a Deus os judeus, não, converteria também as nações. Ele seria por luz das nações e anunciaria salvação até a extremidade da terra. Em Zacarias, capítulo 2, nos diz: naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Lá em Miqueias, capítulo 4, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas. Então são muitas e muitas profecias do Antigo Testamento narrando isso. Que os povos, então são profecias que estão falando sobre você, sobre eu. Que nós aqui no Brasil, a dezenas de milhares de quilômetros, adoraríamos ao Senhor. Então olha como isso é lindo, queridos. Essas profecias são de 600 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.700 anos atrás, Deus pensava sobre mim e sobre você, e Deus profetizava: a minha palavra chegará a dezenas de milhares de quilômetros a essa pessoa aqui em 2023 que vai ouvir falar do meu nome, que me adorará e me seguirá. Então veja, o Antigo Testamento anunciando o triunfo da nova aliança sobre todas as nações. Então veja como isso é grandioso. Lá em Isaías 65, olha como é lindo isso. Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui.
Então, nós aqui, de regiões tão distantes, regiões que nem buscavam a Deus, foram alcançadas por Ele, porque Ele se tornou acessível, a Sua palavra nos alcançou, e uma nação que não conhecia Deus agora o conhece e o adora. Queridos, essa palavra, essas profecias, são para nossa graça, para nossa alegria, para saber que nós fomos pensados por Deus, que Deus se importava conosco antes do nosso nascimento, que a palavra de Deus Ele enviava para chegar a mim e a você, nós o conhecêssemos, nós viéssemos a ter contato com Ele, para que o buscássemos, o encontrássemos e tivéssemos Ele junto de nós, perto de nós. Queridos, essa é a palavra de Deus que nos promete tantas bênçãos e sem impor tanto peso, tantas dificuldades como a lei mosaica trazia, né? Para nós não, está tudo escancarado, a graça de Deus que nos alcança de forma tão bela, de forma tão leve, para levar-nos, todos nós, para Deus, para junto dele. Que Deus nos leve cada vez mais para junto dele. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do